Habitas em todos os lugares do que podia ter sido. Em cada escolha, 1 bilhão de possibilidades assassinadas. Cada gesto, 1 bilhão de ações enterradas. Cada sono, um rastro de sonhos vivos derramados no chão da inconsciência. Não há paz no que se sabe vivo. Um animal vive o eterno de um momento que morre. Um humano vive um momento que jamais se esgota. No afeto a um morto que teima em ressuscitar, na memória do gesto acontecido, na reconstrução do gesto jamais concebido. O momento da morte mesma de todos os afetos jamais conhecidos. Teu olhar nunca é do tamanho do que vês e sabes que deixas de enxergar. Habitas em todos os tempos que quase se passaram ao largo de ti, dentro de ti. Na rua, as pessoas por quem atravessas te dão acenos por onde te dispersas, pelas vidas que perdeste em cada palavra não dada, em cada olhar desperdiçado, por onde poderias ter te abismado. Todo momento não vivido, todo algo ou alguém não acontecido é morte. Deus não escolhe teu acaso. Tu és o Deus precário de tuas decisões que abandonam o infinito de tantas outras. Te agarras ao que aparece, mas o que aparece é fruto da tua escolha assassina de um infinito de possibilidades. Assassino de oportunidades. Aprende a amar o acaso que te escolhe. Aprende a amar tua escolha débil e ignorante do infinito que sabes maior que a tua escolha. Aprende a amar e fazer infinita tua escolha débil por alguém, por algo, mergulhando no abismo do teu erro mais acertado. Trabalhe por sobre a debilidade da tua escolha cega para dar luz ao que abandonaste no vasto caminho que não percorreste. Molde o trabalho débil e mal escolhido que abraçaste. Molde a pessoa errada que escolheste, a fim de que se tornem escolhas melhores pelas frágeis mãos com que os envolvestes. Faça da tua escolha débil um caminho para iluminar a cegueira de tantos outros. Só assim terás a paz dos que moldam sua ignorância na virtude de fazer o bem ao que aparece. Não há outra escolha. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Antropólogo, jornalista, advogado, fotógrafo, campeão de pôquer, é um homem multitelas. É uma eterna criança que não escolheu o que será quando crescer e resolveu ser tudo. Nosso entrevistado, literalmente inclassificável de hoje, é Fernando Conrado. Muito obrigado. Uma alegria estar contigo, uma honra. Grande amigo meu. Fernando, como é que você se classifica? Você é uma criança que resolveu ser tudo depois da idade adulta? Ao contrário, cara, eu sou um homem com certeza de mim mesmo. Eu estava vendo o teu texto de abertura, teu poema, que tu é exímio, sou teu fã, né, Adriles? E o ser humano tem dentro de si essa vontade de se descobrir e de parir a si mesmo. Tu colocas ali, até é legal ver jornalista, antropólogo, cientista social, advogado, fotógrafo, tudo isso. Abandonei essas vidas para percorrer outras, e aí eu me acho, né, me enxergo como um homem adulto, esse que é capaz de abandonar uma vida e começar uma outra do zero, e todas elas fazer todo o seu arco narrativo nessa jornada do herói, chamando a responsabilidade pela sua própria existência. Eu acho que é uma das grandes coisas que o homem faz aqui, quando eu falo homem, o ser humano, homem, mulher, né, todo mundo, é exatamente a gente não caminhar em rastros, criar a sua própria história. Dentre todas aquelas escolhas que tu falaste no teu texto inicial, tomar para si a responsabilidade de saber que está abandonando alguma coisa por outras escolhas para buscar uma vida mais edificante, para buscar um crescimento pessoal, um aprimoramento existencial e saber que isso é a própria vida e que o mais bonito de tudo isso é gostar do caminho, admirar o caminho, porque esse sim é a verdadeira felicidade. Né? E o crescimento humano, a superação humana, a maturidade humana é abandonar quando não se gosta do caminho. Abandonar quando tu já não enxerga, tu vê limites. Porque o ser humano é feito para isso. Né? É para crescer, chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante, vamos adiante. E aí, enquanto inclassificável, me coloco, talvez como um ornitorrinco, né, que a gente não sabe em qual gaveta coloca ali, tal. Quero te parabenizar também pelo programa, por ser também um inclassificável, né, Adriles? Com tantas histórias que tu também já viveste, fosse vitorioso, tu me abandonaste para seguir novos caminhos. Mas você é o que hoje, Fernando? Se eu tô numa caixinha, eu tô na mesma caixinha que tu. Né? Cara, como eu me defino hoje, Adriles, olha como a gente tem uma transformação do mundo que ainda não tem uma gaveta própria, né? Hoje em dia,
a gente tem a potência das redes sociais, a vivência das redes sociais, o meu crescimento, talvez por mais pessoas me conhecerem, veio através das redes sociais, mas que nome que a gente coloca isso? É influencer? É youtuber? Tá, Fernando, mas como que as pessoas passaram a te conhecer nesse momento em que você se transformou em um influenciador tão célebre na internet? Por conta de comentar. Aí que tá, eu tive uma vida de advogado, abandonei essa vida, comecei uma vida de fotógrafo, e depois dessa vida de fotógrafo, durante as eleições de 2018, eu mudei meu voto, tinha uma visão de mundo. Já acho que o Brasil nunca vai sair dessa grande corrupção que a gente vive, que a gente tem que ter um caminho aí, só ajeitar a economia e vamos adiante. Só que eu percebi que não, que eram muitas pessoas que morriam por mortes violentas, Adriles. E nesse momento eu fui fazer um vídeo na internet para explicar o porquê que eu estava mudando de voto. E desde então não parei mais de falar, Adriles. O pessoal começou a Você estava mudando de voto de quê para quê? Cara, eu tava saindo daqueles caras do meio ali, Henrique Meirelles, aqueles caras. Só que eu não quero que arrumasse a economia do Brasil para trocar pelo presidente Jair Bolsonaro. Ali comecei a votar nele, porque eu comecei a ver que a esquerda estava voltando diante de tudo aquilo que existia lá de desastres, né? E de roubalheiros. Pô, eu só não quero que a esquerda ganhe. E a opção que a gente tinha era o presidente Jair Bolsonaro. E daí então, cara, comecei a falar de política, é a minha formação, né? Minha formação em sociologia, política, antropologia e direito. Então, fui advogado 12 anos, minha ênfase é em antropologia e em política. Eu fui explicar para as pessoas qual era o próximo passo do que ia acontecer. E não parei mais de falar, estou até hoje falando, Adriles. Mas você fala de política como fala de religião, como fala de sociologia, como fala de fotografia, sempre com um grau de profundidade, de perceber a complexidade das relações humanas. Dá para falar de política com complexidade, como um princípio de transcendência espiritual dentro da atividade política, que é tão rasteira hoje no Brasil? Num primeiro momento, a minha análise era bem pragmática. Eu só cantava a próxima pedra. Ó, semana que vem vai acontecer isso, vai acontecer isso. Porque é uma Pai ciência... Conrado. Aí que tá, mas só quando a gente fala pai Conrado, não é uma bola de cristal que tu vê o futuro. É ciência política. Tu analisa e tu sabe o que vai acontecer. E é por isso que eu acerto. Por isso que o pai Conrado nunca erra, né? Nas brincadeiras aqui. Porque a gente sempre vai dizendo... Até a fraude do Trump aqui, durante as eleições, falou, ó, se continuar assim, não tiver nada errado nesse estado e nesse estado, o Trump vai acabar ganhando. E acabou que teve erros exatamente naqueles estados que eu acabei falando, e a gente tem essas grandes ambiguidades do que a gente vive. E a política, eu acredito que a parte mais transcendental disso tudo, Adriles, é a gente já está tendo esse tipo de discussão aqui. Né? Num programa especial, discutindo ideias, que nós não tínhamos esse tipo de realidade há 4 anos atrás no Brasil. Ninguém discutia isso, hoje em dia todo mundo tem sua visão política muito clara, de um lado ou de outro, não estou aqui defendendo lados, né? Mas a ideia é discutir, pensar, tomar responsabilidade para si, no mundo, porque o mundo em si, Adriles, ele é polarizado. As pessoas querem, eu não quero mais polarização, eu quero terceira via. Não, o mundo é polarizado. É o bem e o mal, o justo e injusto, o belo e o feio. A vida é isso, e a transcendentalidade... Mas dá para dizer que existe bem e mal de maneira tão arregimentada, tão dicotômica, tão cindida hoje no mundo? Existe uma guerra cultural no mundo entre bem e mal? Você não acha isso simplório? Não, mas é que tá. A vida é simplória. A vida é dual. Existem algumas gamas onde ela pode ter zonas cinzentas, mas o bem e o mal é muito claro. Mas na política dá para dizer isso? A direita é o bem, a esquerda é o mal? Você não acha que isso é simplório? Não é isso que eu tô falando. Não é isso. Eu falei que existe o bem e o mal e tu toma essa responsabilidade. Muita gente pode achar que o bem pode ser a busca eterna pela igualdade. Muitas pessoas podem achar que o bem é exatamente essa luta pelo crescimento individual para que eu chegue na barreira do conhecimento e empurre adiante. Muita gente pode achar que o conceito de justiça é nós dividirmos tudo que nós temos por todas as pessoas. Muita gente pode achar que o conceito de justiça é exatamente essa busca por um crescimento. Que a gente pode fazer o mal com uma boa intenção. Isso aí sempre existe. O bem necessariamente precisa de uma apreensão maior da realidade. Essa é a discussão que nós temos que ter existencial. E é por isso que é bom nós termos a polaridade. Porque hoje em dia o mundo está muito insípido. O mundo está muito pasteurizado. Ninguém mais quer a briga, ninguém mais quer correr riscos, ninguém mais quer dor. A gente não quer mais um mundo catártico. E a catarse é a verdadeira felicidade. É quando tu supera um problema e a gente chega numa redenção. O que a gente tem que fazer agora no processo dialético, se nós estivéssemos falando aqui em termos aristotélicos, seria comparar essas ideias nesse momento para saber, tá, então qual é a melhor justiça? Qual é o melhor bem para a nação? É isso que a gente tem, que a gente está tendo a oportunidade de escolher nesse momento. Mas, Conrado, presta atenção. Desde os princípios dos pré-socráticos, chegando por Sócrates, a gente chegou ao princípio dialético socrático, que é a tese, um princípio, uma antítese, o contrário desse princípio, até chegar a uma síntese, em que as pessoas que estão dialogando chegam a um consenso
em relação à verdade individual de um e verdade individual do outro, para estabelecer um princípio de um esboço de verdade absoluta. O que a gente vê hoje no Brasil e em grande parte do mundo são pessoas se degladiando o tempo inteiro, dizendo que você está errado e eu estou certo. Há alguma possibilidade de haver uma síntese dialética nessa guerra entre pessoas que se arrogam ser o bem e outras pessoas que se arrogam ser o mal? A bigorna da realidade. O mundo real faz com que todo o teu discurso tenha que ser colocado de maneira efetiva no teu dia a dia. Não adianta tu fazer um discurso, eu sou a favor de minorias ou de tal ou tal grupo coletivo. O que interessa é, na hora da decisão, se tu abre mão, se tu arrisca a própria pele pelos outros ou não, ou se tu só quer tuas vantagens pessoais. O grande problema que a gente vive no mundo hoje, Adriles, é que a gente não tem mais a noção do outro, esse caractere da alteridade, alter, né, com L lá, de saber quem é o outro, porque é na minha relação com o outro, Adriles, que eu sei quem eu sou. Se eu sou mais inteligente, se eu sou mais burro, se eu sou mais bonito, mais feio, se eu sou mais esperto ou mais insosso, se eu sou mais justo ou menos injusto, se eu sou corrupto ou se eu sou virtuoso. E é nessa vivência que a gente tem que descobrir quem a gente é. E no mundo de hoje a gente está cada vez mais individualista. Nós não temos, se a gente for pensar nos grandes males da modernidade, como a gente chama, que são esses últimos tempos da contemporaneidade, pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo francês, é esse momento que a gente tem que pensar quem sou eu no mundo. O principal mal que a gente pode ter aqui, a tua pergunta inicial para mim foi acerca da transcendência, é a existência de Deus. Porque o Deus, independentemente de religião, tá? Nossa relação com as divindades, esse Deus era o eterno outro. Era ele que eu ouvia na hora do desespero, eu achar que eu não estou sozinho. É o sentido da vida é o outro, né? Aí que tá, é o outro, aí é que tá. É o outro e a gente não tem mais o outro na vida. E aí quando chega no relacionamento, tu tem uma lista de deveres, né? Eu quero que seja rico, bonito, inteligente, transe bem, tenha ambição, tal, tal. Cada um chega com as suas listas e se a sua lista não for completa nas suas relações, parece que é uma afronta pessoal. Se a pessoa tem ambições próprias, parece que o que ela quer, ela está infringindo uma cláusula pétrea da minha existência. E a gente vive num mundo com cada vez mais carência de pertencimento, que é onde as pessoas sofrem. É onde eles têm esse buraco existencial da qual eu não sei onde eu pertenço. E quando eu não tenho certeza de mim mesmo, porque a minha certeza vem da minha relação com o outro, se eu sou mais baixo, mais bonito, mais feio, como eu já falei para ti, quando eu não pertenço, eu tenho mais incerteza de mim, mais eu quero pertencer. E aí eu entro dentro de uma ação política, dentro do coletivismo, que são essas abstrações sociais, raça, sexo, gênero, classe social, na qual eu tenho que me submeter enquanto ser humano para participar dentro dela. Coisa. Mas, Conrado, note bem, você falou que a possibilidade de água passa pela premissa do indivíduo, pela consciência do indivíduo. Mas no coletivo também o indivíduo não tem que se doar em relação à comunidade. Existe realmente, eu concordo com você, uma espécie de ditadura de uma opinião única coletivista que você tem que se integrar dentro de uma etnia, de uma sexualidade, de um grupo social, e você tem que se fazer pertencer, e você pertencer a esse grupo, e esse grupo às vezes coloca no lugar de vítima para poder massacrar os outros. Como é que se resolve essa questão dessa premissa de fazer uma apologia à sua individualidade, à sua liberdade, mas estabelecer que a sua liberdade está a serviço do outro. Sem o outro você não é nada. Dá para convergir o coletivismo à individualidade nessa equação, nesse diálogo que a gente tem hoje, que não se resolve de jeito nenhum? Na maturidade. Como? Exatamente. Porque eu sou eu e minhas circunstâncias, circunstárias, coisas que estão ao meu redor. Para eu poder, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Me relacionando com os outros, sabendo que eu sou bom, que eu sou ruim, que tem gente melhor que eu em alguma coisa, eu sou melhor em outras, eu tenho minhas limitações, está tudo bem, vou sobreviver nessa realidade. Quando eu sei quem eu sou, eu começo a transformar as coisas que estão ao meu redor. E quando eu começo a transformar as coisas ao meu redor, eu vou crescendo numa chancela de arriscar a minha própria pele pelos outros. Aí vem a responsabilidade do pai com os filhos, do homem com a mulher, mas com a sociedade. Não é você se sacrificando em nome do coletivo? Não é. Porque você fazendo tudo pelos outros, sua família, seu pai, seu irmão, sua mulher. Porque eu quero. Porque a minha força pessoal quer que eu transforme a realidade. Não é uma coisa tu te submeter a uma ordem social da qual eu não posso ser diferente. No coletivismo eu tenho que me submeter e eu aparo todas as minhas arestas existenciais para encaixar naquela fórmula como uma pequena engrenagem dentro de uma grande ferramenta. Você perde a individualidade. Aqui não, aqui eu estou transformando as minhas circunstâncias, Adriles. Agora,
É agora que eu transformo o mundo, agora eu transformo quem está ao meu redor, agora a gente transforma a sociedade com as redes sociais. Isso teve uma posição exponencial. Muito mais pessoas são tocadas por esse pensamento. E no momento que elas são tocadas por esse pensamento, elas se reconhecem, porque agora existe um outro com o qual eu me comunico. E aí quando eu me comunico com ele, eu penso igual a esse cara, eu vejo o mundo assim também. Tudo aquilo que eu vi pelo coletivismo da imprensa, da política de gênero, da política de raças sociais, classe social, Karl Marx, a escola de Frankfurt, o que vocês quiserem chamar, já não combina comigo aquilo ali. Isso aqui tudo, eu abandono a conformidade social, tu entende? E aí eu busco a minha responsabilidade própria, eu busco crescer e aí sim se transforma o mundo. É assim que a espécie humana se transformou desde a savana africana até os dias de hoje. Tá, você está dando um caminho maravilhoso para a humanidade. Mas por que então existe essa ditadura de um tipo de progressismo coletivista que está, sobretudo, incrustado nas elites, nos CEOs das redes sociais, nos chefes de jornais, nas instituições culturais? Por que esse discurso é tão fácil e palatável? E por que eles querem inocular esse princípio de coletivismo, de pertencimento à etnia, sexualidades, grupos sociais, etc., dentro de uma população que, em boa medida, rejeita esse discurso? Qual a razão desse discurso hegemônico, único, das elites que querem solapar as liberdades individuais hoje, Fernando Conrado? É bom que nesse programa nós vamos resolver os problemas da humanidade, né, Adriles? Né? Vamos essa é a intenção. Tá, nós temos dois problemas. No que tu me pergunta, tem duas respostas, tá? Nós temos duas árvores aqui. A primeira delas é essa ideia para o ser humano de achar que o futuro será melhor, que eu serei rico, que eu terei o corpo perfeito, que eu transarei com todas as pessoas possíveis. Porque o que é o progressismo? O progressismo é eu jogar a minha felicidade para o momento futuro. O progresso é oriundo do quê? Da força individual, da coragem individual, do esforço individual em alcançar o sucesso e a felicidade. Um ser humano vai lá na barreira do conhecimento, empurra adiante e a manada toda dos humanos andam com ele. É assim que a gente cresceu, assim que o Einstein descobriu as coisas, que o Steve Jobs fez o iPhone, assim que a gente foi adiante, tá? Agora, quando a gente joga essa ideia do progressismo, que tudo será feliz automaticamente lá no futuro, sem o meu esforço, sem a minha coragem, eu vou ser muito feliz lá no futuro. Só que as pessoas não entendem que esse homem do futuro já é tu mesmo. É tu que tem que te transformar, é tu que tem que parir a si mesmo, para aí alcançar essa transformação, que vai transformar a ti e vai transformar o mundo. Resposta 1. Resposta 2. Vende muito mais para quem está carente. Quem é carente, é mais fácil, quem sofre, né? quem tem é mais incerteza, fácil. porque ele tem um buraco no peito. E quando tu não preenche teu buraco no peito com a tua existência, com o teu crescimento pessoal, tu preenche com coisas. Tu compra as coisas que tu não precisa com o dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que tu não conhece uma pessoa que tu não é. Né? Tu começa a sofrer cada vez mais porque tu não tem a bolsa de determinada marca, ou não tem determinado carro, ou tu não mora na cobertura mais alta da cidade. Não tem a habilidade de fazer ou ser quem você gostaria de ser. Não, tu nem pensa nisso, porque tu acha que vai ser automático no futuro. E aí tu sofre mais, Mas tu automático mais, de quem? Quem que vai te dar a sua felicidade? As pessoas acreditam o Estado, que o mundo as vai redes ser sociais, quem que vai dar? O Estado, aí que tá, essa é a visão da submissão do coletivismo, do progressismo ao coletivismo. Por isso que isso tudo está tudo arraigado. Porque quem é que vai te dar isso? É o Estado, é a sociedade que será mais justa no futuro, será mais igualitária no futuro. E se ela for mais justa no futuro, eu vou receber meu quinhão, do qual não batalhei para ter. É por isso que essa visão de mundo mais vinculada ao coletivismo, mais vinculada ao progressismo, mais vinculada à esquerda, tem esse ranço, tem esse ódio a quem se dá bem, a quem trabalha, a quem vai atrás, a quem chama para si a responsabilidade. Existe o complexo de Fourier, quando vai ler lá o Ludwig von Mises, lá no liberalismo, cara, a esquerda tem o complexo de Fourier. Fourier era um dos socialistas utópicos que achava que o mundo tinha que ser totalmente igualitário, mas ele não pensa no crescimento, no fazer a riqueza. O que é fazer a riqueza? É quando eu chamo a minha responsabilidade individual para criar algo novo, para inovar. A partir disso, como é que eu consigo inovar? É o indivíduo que faz o coletivo. Claro, né? cara, com mais mas inovação. Grandes gênios, com mais pessoas inovação, com habilidade diferente, com mais inovação, como é que eu tenho mais inovação? Acesso a mais diferentes. conhecimento, como é que eu tenho mais conhecimento? Com mais liberdade. Quanto mais livre o mundo, mais conhecimento, mais liberdade. Quanto mais segurança, menos liberdade. Você acha que esse o problema da ditadura boazinha e limpinha que a gente tem hoje? As pessoas oferecem uma grande segurança. A gente viu isso nessa crise sanitária do Covid. Mais segurança, menos liberdade, necessariamente, sempre. Tem uma regra, até quando tu tá pilotando, não sei, né? Eu também tenho uns cursos de pilotagem de carro. Quanto mais tu gira a direção, mais tem que tirar o pé do acelerador. Se tu colocar junto, dá acidente.
Né? Isso aqui é da força motriz lá, da própria força centrífuga dentro da pilotagem. E é isso que a gente vive. Por isso que as pessoas querem cada vez mais regulação. Por isso que existe o Estado para colocar, dizer o que tu pode ou não pode fazer, onde é que tu pode ou não pode ir. E isso a gente deixa de criar riqueza. Quando não tem riqueza, não tem valor econômico. Quando não tem valor econômico, nós não temos o que dividir. É por isso que essas visões de mundo, dentro da política, vinculado ao coletivismo, vinculado à esquerda como um todo, elas acabam degenerando, destruindo o capital inicial. Pega um país rico, consome todos os recursos dele. Por quê? Porque dentro do coletivismo não tem criação de riqueza. Ninguém gera riqueza. É distribuição de miséria. Distribuição de miséria. Ninguém de pobreza, de mediocridade. As pessoas não entendem. É a revolta do idiota medíocre, né? Que quer dominar essa conta não é uma conta de soma zero. Tem que gerar riqueza. Como é que vai gerar riqueza? Pessoas trabalhando, não existe outra forma. A não ser que a gente pegue tudo que a gente tem e vai dividindo. Aí no final vai sobrar o quê? Nada. O sistema é autofágico. Né? Só que, óbvio, feel good politics, essa vontade de mostrar virtudes, faz com que as pessoas queiram esse mundo do John Lennon, um mundo sem fronteiras, de uma língua própria, sem religião. É tudo um feel good politics. É uma culpa por ser rico. Igual. Cara, é culpa por ser rico. Imagine é horroroso, cara, é todo mundo igual. O cara que não trabalhou, que é filho, o cara que é filho, que ganhou tudo, esse cara tem culpa por ele ser rico. Ele tem pena dos coitadinhos da roupa, porque ele não sabe o serviço que é trabalhar. A pessoa tem culpa. Mas a partir do momento que ele começa a doar, e ele impede o empreendimento, e ele impede o crescimento individual das pessoas, que ele quer contribuir com a generosidade dele, porque ele tem culpa de ser rico, você acha que ele está se tornando um tirano, porque ele tira a possibilidade individual de crescimento das pessoas? Depende de quanto vai censurar a outra pessoa, né? Pois é. Porque a doação, a generosidade, o braço estendido, é uma alegria quando a gente vai dar um presente. O pai que mima um filho, cara, ele está tolhendo a possibilidade de crescimento do filho, não está? Assim como o Estado que mima os seus súditos, eventualmente está tolhendo a possibilidade de crescimento individual dos seus súditos, ou não? É que dentro da filosofia, é que a gente tem que entender qual é o resultado disso, tá? Dentro da filosofia, a gente tem a positividade e a negatividade. O que é positividade? São todas aquelas facilidades da vida. O que é negatividade? Todos os problemas da vida. Quanto mais eu coloco facilidades para o meu filho, mais positividade, menos ele vai estar preparado para as negatividades. Quanto menos ele estiver preparado para as negatividades, mais ele sofre. Por isso que ele se acha vítima o tempo inteiro. E é bom ser vítima, porque vítima ganha carinho, ganha tchucu-tchuquinho, tu quer ouvir a vitimazinha, tudo. E pode atacar todo mundo sem sofrer represália, porque eu sou a vítima preferencial. Porque o mundo acabou se transformando. É o gay, o negro, a mulher, o homossexual, qualquer coisa vira qualquer vítima. gaveta que tu quiser, porque aí que tá, tu quer pertencer. Mas, Adriles, 70% das pessoas que consomem remédios antidepressivos não são diagnosticadas com depressão. Olha o mundo que a gente vive, as pessoas querem uma fuga. E aí o mundo, e aí vem principalmente na nossa discussão, qual é o conceito de felicidade? Felicidade hoje em dia é uma eterna repetição de alegrias. É um eterno cruzeiro pelo Caribe. Contentamentos prazerosos, e aí todo mundo, sem nenhum tipo de substância. Qualquer problema que a pessoa tem na vida, nesse mundo das positividades, qualquer negatividade, por mais que seja básica, tomei um fora da namorada, vou tomar um Rivotril. Tu entende? As pessoas vão fugando através do remédio. As pessoas cada vez mais drogadas. Conrado, mas isso é resultado. Isso até esquerda e direita, progressistas, individualistas concordam com isso, conservadores, todo mundo. O mundo melhorou muito substancialmente do ponto de vista material. Menos guerra, menos fome, menos miséria. Enfim, mais prazeres pessoais. Graças ao capitalismo. Aí, eu vou te fazer uma pergunta capciosa. Graças ao capitalismo. Vou fazer uma pergunta capciosa. A gente está nesse identitarismo maluco, nesse vitimismo, nesse coletivismo maluco, porque a gente está muito bem. Para resolver esse tipo de progressismo maluco, a gente deveria tomar uma nas costas, a gente teria que ter uma guerra, um problema real, concreto, que una as pessoas contra um problema real, como a guerra na Ucrânia, por exemplo? É a bigorna da realidade. Olha o Facebook. Mas a realidade está boa hoje, está melhor do que 100 anos atrás. Agora com a pandemia, com a guerra que nós estamos vivendo nesse exato momento, tu está vendo o Facebook na maior recessão da sua história. O Google despedindo os... Por quê? Porque a bigorna da realidade chama. O que é a bigorna da realidade? Destrincha pra gente. É o momento que tu tem que produzir resultados. Não tem mais ficar jogando videogame no Google, ficar de home office. Agora é todo mundo lá e quem não tiver é despedido. É isso que está acontecendo no mundo. O suicídio é a segunda causa morte de jovens no mundo, Adriles. E ninguém enxerga. Os maiores consumidores de ansiolíticos do mundo são mulheres de 40 anos. Por quê? Porque estão sozinhas. Sabe qual é o segundo público? Criança de 12 anos. Sabe por que os homens não tomam remédio? Porque as mulheres estão sozinhas? Porque se matam. 76% dos suicidas são homens.
As pessoas não aguentam. O ser humano é o único bicho que explode a própria cabeça porque não alcançou seus sonhos. E aí, nessa facilidade total que a gente tem desse mundo Porque, cara, o que o capitalismo nos trouxe, tá? Nos trouxe a abundância. Antigamente as pessoas não tinham as coisas e agora a gente tem. O que antes era um luxo para todos nós, agora é uma necessidade. Te lembra dos telefones, quando a gente tinha nos filmes lá? O cara pegava os ricos, né? Tinha um telefone no carro, puxava um telefone com fio no carro e ligava. Hoje cada um tem seu iPhone. A gente está transmitindo para o mundo ao vivo e até mendigo tem iPhone, todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo tem chuveiro elétrico, coisa que não tinha 100 anos atrás. Tu entende que o que era um luxo para nós antigamente se transformou em hábito. Se transformou numa necessidade. E aí vem o sofrimento. E aí onde as pessoas sofrem cada vez mais. E aí, nesse sofrimento, porque antigamente as pessoas tinham medo, Adriles. Tu tinha medo da altura, medo do escuro, agora tem uma angústia que tu não sabe expressar porque ela é subjetiva. Tu não tem um objeto para tu colocar a tua angústia. Você está dizendo o seguinte, essa nova geração é mimada. Ela Total. Tem o que quis e o que ela quer, e ela confunde o que foi conquista de várias gerações, de pessoas que passaram por guerras, por fome, por miséria, para dar exatamente uma vida melhor para os seus filhos, e no momento em que você dá uma vida melhor demais para os seus filhos, essa vida melhor se torna um problema para os seus filhos, porque ele acha que aquilo que foi conquistado é um direito inalienável que ele tem, e aí ele passa a criar problemas pela histeria de ser uma criança mimada. Mas, você concebe essa nova geração como uma legião de crianças mimadas que criam problemas? Cara, mas é que tá, essa ultrapositividade deu alguns resultados para nós. Um deles é o romantismo exacerbado e a outra é o hipersentimentalismo. Tudo te ofende, tudo te machuca, tu já não tem mais coragem, tu já não tem mais força, tu já não tem mais resiliência. Ninguém tomou meio choque da vida. Eu só fui ver adulto quando meu pai morreu, brother. Até ali eu achava que a vida era Disneylândia. Quando meu pai morreu, eu virei homem. Por quê? Porque eu descobri que eu perdi a ilusão da imortalidade. Eu tenho certeza que eu vou morrer, os vermes vão comer no final, ou vão fazer um churrasco de mim. Vai acabar isso. O sentido da vida é a morte, né? O que torna qualquer momento absolutamente crucial na sua existência. Então, olha só, tu tá falando... Eu tenho uma frase... Se a gente fosse eterno, seria um tédio universal, total. Mas é o medo do ser humano, o medo da morte é tão grande que a gente criou até os deuses, né? Mas o medo da morte faz com que a gente perceba a vida como essencial em cada instante, não é, Conrado? É que tá, cara. A morte não é um dia lá adiante. A morte é cada dia que tu não viveu, Boa. Cada dia que tu não foi feliz, cada dia que tu não foi real com teus anseios, com a tua essência. Esse é o principal, por isso a escolha abandonar outras vidas e começar do zero. Isso é ser homem, não é ser a criança que não sabe para onde vai. Eu não sou indeciso, eu tenho plena certeza de onde eu vou. E da minha cultura, da tradição de onde eu venho lá do Rio Grande do Sul, a gente não caminha em rastro. A gente não reacende brasa. Se eu fiz um acampamento, eu vou adiante, eu não volto mais para aquele acampamento. Eu não reacendo as brasas. Eu não ando em rastro onde alguém já andou. Vou criar meu próprio caminho. Isso era o que os seres humanos antigos tinham dentro de si. Hoje em dia, todo mundo quer um coach. Conrado, todo mundo quer um tutor. Que mundo é esse, Adriano? Conrado, eu tenho uma divisão, uma teoria divisória entre o que é o pecado original, que é um mito bíblico, né? Que todo mundo nasce filho da puta, todo mundo nasce canalha, todo mundo nasce sacana, mas o homem é o lobo do homem. Pode apreender, pode chegar a uma acesse espiritual, inclusive chegar a ser santo, ao perceber que o outro também é um sacana, é um filho da puta, miserável como a gente, e você tirar o sujeito da miséria humana, estender a mão, perceber que você também é miserável, e nessa comunhão entre duas ou mais pessoas, estabelecer um elo de afeto e melhorar você e a pessoa que você ajuda através da sua ajuda. O contrário disso, ao meu ver, é a teoria do Rousseau do bom selvagem. Sim. Eu nasço bom. E aí é um problema, o sujeito que já nasce, que acha que é bom, é mau. E o que me corrompe, o que ferra com minha vida, é a sociedade que me corrompe. Tá, eventualmente, a minha pergunta é a seguinte, esse princípio de transcendência e humildade do pecado original, que torna as pessoas melhores pela possibilidade de ajuda ao outro, para fora da felicidade pessoal, o princípio de realização, não é exatamente, se diferencia dessa teoria do bom selvagem, de achar que todo mundo é ruim, você é bom, porque o mundo é ruim, você se torna uma pessoa também injustiçada. Não é uma perda da religiosidade, do princípio de transcendência, de perceber que a vida não basta a si mesma, que tem que ter algo a mais, um Deus, algum tipo de princípio de transcendência. Essa esquerda identitária, tão vitimista, não é fruto da falta desse princípio de transcendência, de achar que a matéria é o altar que a gente tem que se colocar, o altar dos prazeres individuais, imediatamente satisfeitos, de culpar o outro pela sua miséria pessoal.
Cara, tu é um gênio, né, Adriles? Não, eu fiz uma Cara, pergunta. não, tu é um gênio e conseguiu fazer uma pergunta dessa, com essa formulação Eu fiz genial. uma pergunta. Eu vou tentar responder. Não, agora vamos voltar para o assunto aqui. Sabe que o Rousseau nunca escreveu Bom Selvagem, né? Dentro do contrato social não tem esse termo lá. E o que o Rousseau está enxergando pela primeira vez lá, Adriles, é a modernidade. Ele está vendo que nós estamos ficando cada vez mais fracos, cada vez mais buscando luxos e não estamos sendo aquele ser humano que nós deveríamos ser. E aí a gente está sendo moldado por essa sociedade que está nos deturpando. O Rousseau, se tu for ler ele lá próprio no contrato social, ele está falando o que eu estou falando hoje. Só que, óbvio, os caras não sabiam nem ler naquela época, não enxergavam a modernidade, não sabiam do que o Rousseau estava falando. Mas o Bom Selvagem chegou a falar sobre Não. O Bom Selvagem, Falou. especificamente, O Voltaire não. tem que ter uma troquinha de cartas com ele. Beleza. Que o Voltaire falava, eu não quero ser bom selvagem não, que eu não quero voltar a andar de 4, eu acho que a sociedade é imperfeita, mas eu prefiro Beleza. ela do que a pré-história. Beleza. Então, dentro desse princípio da onde a gente quer alcançar, a vontade do ser humano, sabendo que vai morrer, tem a sua, na minha visão, tá? Tem a sua posição de vida eterna e não ser esquecido pela próxima geração. Essa é a ambição do herói. É não ser esquecido. Eu quero deixar meu marco, eu quero virar nome de rua. É ilusão quero de mortalidade virar nome isso, de né, não? mas nós estamos falando do Rousseau até hoje, o cara morreu 200 anos, Adriles. Mas ele não tá aqui pra ver. Mas nós estamos Não falando é uma dele, ilusão Mas vazia. ele ficou, mas nós vamos morrer. Porque antigamente a gente botava essa a construção da nossa vida que não acaba nos filhos. A gente tinha filhos, Adriles. Hoje as pessoas não têm filhos. Você não tem filhos. Eu não tenho filho. Por porque que você não tenho teve filhos? Porque eu dei por dois problemas. O plano da minha vida foi deturpado, cara. Cara, meu pai morreu lá, minha mãe se fudeu. Meus pais se fuderam, eu tive que cuidar do meu pai. Eu não troquei fralda de criança, troquei do meu pai e da minha mãe, Adriles. Cortei o cabelo do meu pai, câncer. Você tornou seus pais seus filhos. Tive que fazer, daí deu um probleminha. Mas depois resolvi meu problema. Meu problema está resolvido hoje. Estou no processo, né, achei uma fêmea lá para casar e ter filhos. Que é o objetivo, porque antigamente tu tinha filhos, cara. Tu fazia para os outros. Tu queria ter material, queria ter terras para dividir com teus filhos. Hoje ninguém tem nada. Todo mundo mora de aluguel, fica no Airbnb, anda de Uber, ninguém tem porra nenhuma, ninguém produz. Todo mundo troca de trabalho, não se submete a nada. Ah, eu não gostei desse trabalho, eu vou largar. Aí meu chefe é chato, eu vou largar. Fraco. Conrado, você já largou de trabalho 1000 vezes, Eu Conrado. eu mudei de vida do zero. E cresci cada vez mais. Mas isso é Cresci trocar de como vida, ser- trocar de trabalho, trocar de mulher, Mas trocar de circunstância, trocar de e sociedade. construir- Você fez isso milhões de vezes, qual que é a diferença? Construindo e ficando melhor, me aperfeiçoando. Não foi recuando. Aí vou voltar pra lá que é mais confortável. Mas você mudar de que eu tô trabalho com não é medo. recuar. Mas eu entrego o resultado. Qual que é a diferença de voltar atrás ou você ir em frente? Resultado, pega resultados que eu tenho e compara com Você resultados trocou dos de vida porque você fracassou em outra vida ou que você queria outros. mais? Só tive sucesso, eu queria mais. Só tive sucesso em tudo. Até jogador de pôquer, fui campeão de pôquer. Ganhei lá um torneio dos campeões lá em 2006. Jogador de pôquer. Tudo que eu fiz, eu tinha minha atividade principal, toda minha atividade paralela, eu tive sucesso nas duas. Depois fui fotógrafo. Fotografei no mundo todo, legal, viajei, pago pra viajar o planeta todo. Comecei do zero, cara. Eu fazia balada por 300 pila. Larguei minha vida de advogado, era minha Mas você desenha, trocou de rádio vida italiana. como camaleão, você trocou de vida sucessivamente como camaleão porque você estava enjoado dessa vida, que você queria mais ou porque você fracassou? Você não acha que o fracasso também é a possibilidade de um sucesso? Você Claro que sim. está dizendo que você nunca fracassou, Não, Fernando claro, Conrado. não. Fracasso. Você é um sucesso Fracasso, permanente, falha. seu egocêntrico. Não, tem mais sucesso que... Não, comparando minha vida, analisando, tem mais sucesso que minha. Mas você aprendeu a ter sucesso através dos fracassos que você teve? É isso que eu estou te perguntando. Mas é óbvio, cara, olha só. Tem um cara chamado Friedrich Nietzsche, tá? Esse cara tinha uma frase que é uma Que pérola. é um puta fracassado, mas é um grande filósofo. E ele nos ensinava o quê? E que está imortal também. E o que ele nos ensinava? De tanto procurar, aprendi a encontrar. Depois que um vento me opôs resistência, aprendi a navegar qualquer vento. Cara, eu era advogado, feliz, mendigo zenha, rádio italiana. Era um falso sucesso, então. Não. Minha vida estava ótima. Recebendo dinheiro, trabalhava. Já não era tão edificante, porque era mais um contato. Como eu falo desse jeito aqui, eu virei mais um contato comercial do que o advogado, aquele que eu gostava, luta pela justiça, grandes petições, tal. Meu pai morreu, Adriles. E eu vi que eu vou morrer. O que eu tô fazendo de terno, gravata, trancado no escritório? Você achava que você tinha uma vida medíocre. Vida- Aparentemente bem-sucedida, mas medíocre. Exato. E o que diabos pouca é o vida. sucesso, Fernando Conrado? O sucesso é a tua superação por ser melhor. Quando eu tenho muito orgulho de ter largado aquela vida de advogado, ter começado de fotógrafo para ir para o mundo todo. Eu conheço o mundo todo deles, por conta da fotografia. Pago para ficar nos melhores hotéis, para fazer os melhores carros e trocar de mar. Se tiver que ficar no albergue, ficava no Os albergue. melhores também. hotéis, Tá os tudo- melhores tudo- carros. tudo- O que você viu no mundo que mais te impressionou? Foi os melhores hotéis, os melhores carros, ou a miséria humana, ou o contraste da cultura? O que te tornou uma pessoa melhor e mais bem-sucedida pelo contato com várias culturas e países que descobrir o você outro. tem até hoje? Descobrir o outro. Quem é o outro? Descobrir o outro. Qual o outro que mais te impressionou? A cultura escandinávia. Por quê?
porque lá o ser humano deu certo. Mas o povo é chato lá. Alguns são, mas O povo se suicida por qualquer coisa. É porque o progressismo caminha muito. Mas o ser humano, enquanto sociedade, lá os caras deram certo, Adriles. Mas é chato. Você prefere uma cultura chata, anódina, entediante, ou uma cultura caótica como a brasileira, que as coisas não dão certo, mas as pessoas têm uma alegria meio obtusa que a gente não sabe por que de viver? Eu prefiro fazer tudo, Adriles. Eu prefiro ir lá e pra cá. Ninguém pode ser tudo ao mesmo tempo, sua criança mimada. Não. Quem é você? Se define. Eu tomo minha responsabilidade pra isso. Esse ano, meu amigo, só esse ano, e tô trabalhando igual, produzindo igual, ganhando dinheiro igual. Já fiz Escandinávia de novo, Alemanha de novo, Portugal de novo, Israel de novo, Grécia de novo, Itália de novo, falo um monte de língua, me dou no lugar, sou gordo de experimentar as comidas. Vou falar, mas vamos ver se isso aqui é bom mesmo. Vamos ver se isso aqui é bom mesmo. Essa é minha vida. Eu escolhi, pago um preço, pago. Podia ter uma outra vida, não. Como tu não teve filhos, tal, tá fora de forma. É o preço que eu pago pelas minhas virtudes. Eu pago nos meus vícios. E assim a gente leva a vida da gente sabendo quem eu sou. Tenho plena noção. Mas o que é teu sucesso? Estou cada vez melhor. Aprendo uma língua melhor. Vou para um lugar novo. Vejo uma peça. Entendo. Explico para as pessoas. Você está satisfeito com o que você se tornou hoje? Cara, ou a satisfação é morte? Você ainda vai mudar de vida? Não, é que tá. Já não, se mudar, já tô craque em mudar. Aí é que tá. Adriles, se há 10 anos atrás... O que não muda em você é a sua capacidade de mudar permanentemente. Há 10 anos atrás, se alguém botasse para mim lá assim, prova de VOF, em 10 anos você estará sendo um influencer, falando na televisão, fazendo essas coisas. Eu vou botar um grande F, é falso, não vai ser verdade, isso não vai acontecer. Há 20 anos atrás, se alguém botasse quando eu era advogado, daqui a 10 anos você será um fotógrafo internacional, fotografando o seu carro, mulheres, Paris Fashion Week, tava pelo mundo. Um grande falso. Cara, o que eu descobri na vida é que a gente não sabe porra nenhuma dessa merda. Conrado, então eu vou te fazer uma pergunta mais direta. Tá. A gente tá falando de sucesso, de mudança, de fracasso. O que diabos é sucesso? Eu tenho para mim que sucesso é uma coisa muito relativa. Cristo crucificado na cruz não era um grande sucesso do ponto de vista prazer pessoal. Era um miserável, torturado, massacrado, mas sabia, pelo princípio de realização para além da felicidade pessoal, que ele estava salvando a humanidade. Para Fernando Conrado, hoje, o que diabos é o sucesso para você? E se você, em que medida, não é sucesso de grandes hotéis, mulheres lindas, pessoas interessantes. Não, o que é o sucesso para você, Fernando? Cara, como alcançar o sucesso ou o sucesso? O sucesso é aprimorar, ser um ser humano melhor amanhã. É eu chegar no final do dia e descobrir. Tá, mas você pode ser um mendigo e ser um bem-sucedido nesse sentido. Não, claro. É o teu aprimoramento pessoal. O que é sucesso? Aprimoramento pessoal. Dormi melhor do que eu acordei. Abandonei alguns vícios e aumentei minhas virtudes. Tá? Isso é o sucesso. Cada vez eu sou melhor, eu compito comigo mesmo. É eu comigo mesmo, todo dia nesse... Agora, o sucesso tem uma fórmula, né, deles. No início eu achava que a fórmula deles era ser rápido, né? Ser rápido, ser bom e ser querido. Sucesso igual habilidade mais eficiência mais carisma. Eu achava que era isso. O que eu descobri com a vida, e é o que tu vai concordar comigo, porque tu também tem um sucesso a partir disso. É o que você vai concordar comigo. Que o sucesso é igual a, abre parênteses, habilidade mais eficiência, fecha parênteses, multiplicado pelo carisma. O ser humano que... Carisma, habilidade mais eficiência, você pode ser hábil e eficiente em ganhar dinheiro, em ser um bom artesão, em ser um bom arquiteto, em ser um bom técnico. Todo mundo vai te contratar. Mas habilidade e eficiência em ter relações humanas, nisso você é um sucesso? Sucesso. Sem dúvida alguma. Você se cerca das pessoas com as quais você acha que melhora a sua existência? Também. E com aquelas que não melhoram, tento transformá-las. Você já foi rejeitado, Fernando Conrado? Claro. Você acha que a rejeição melhorou seu sucesso? Tu acha que é fácil ser gorda? Tu acha que fiquei inteligente por quê? Fiquei querido por quê? Pra captar mais pessoas. Cara, eu era o gordinho, eu não era o marombado lindo. O marombado lindo, tu pode ver que os marombados lindos, normalmente eles não são muito queridos, porque eles não tiveram a diversidade, foi muita positividade na vida. Olha as mulheres gostosas. Vê se as mulheres gostosas são muito queridas. Não são. As mais gostosas são as gordinhas, que tem um errinho, algum probleminha ali. Por quê? Porque elas têm mais negatividade na vida e tem que fazer o rebolation. Anatomia de destino. Se você é muito bonito, muito rico, nasce muito bem, você vai ficar mais desgostoso com a vida. Então a gente tem que nascer feio, miserável, pra construir uma personalidade melhor, para ter um sucesso para além do que a vida te oferece. Já viu uma estátua de Sócrates? Olha a cara de Sócrates lá. Não era muito bonito. Bonito. Feio sou eu, cara, é um absurdo. Platão era boa. Cara, o Platão era Platão até porque ele era largo, né? E era rico, né? Mas também não foi muito certo, eu prefiro Aristóteles ainda. Mas tu entende, cara? É a adversidade que faz que tu fique melhor, entendeu? Por exemplo, eu quando eu era guri, não ganhava as mulheres por nocaute.
Mas ganhava por pontos, botava no canto, jab direto, cruzado, gancho, jab direto, de tudo, meu amor seria atento antes. Tu é poeta, bro. Tu vai perguntar isso pra mim, tu sabe exatamente o que eu tô falando. Tu é poeta, bro. Tá. Chegava lá, alma gentil, daqui partiste, tão cedo dessa vida descontente. Ficava lá, falava das estrelas, olha aqui, Delta, Alfa de Centauro, Delta Centauro, constelação de Sagitário. Eu tinha uns assuntos, era mais interessante, era mais legal ficar do meu lado. Isso, cara, e as redes sociais, vem outro conceito de sucesso, que as redes sociais trazem. Sucesso igual a habilidade mais eficiência, tem que ser bom. Tem que ser bom, se não é bom, tu não vai adiante. Esquece, é o estruturado, né? Ser rápido, ser eficiente, né? Colocar as coisas concisas, não ser prolixo. E o carisma, cara, é exponencial. O ser humano que tu é, puff. Por que tu acha que tu é o sucesso que tu é? Puff. Porque tu tem essa característica. Tu é bom, tu é pontual no que tu faz, e o teu carisma é exponencial, Adriano. É por isso que... E aí que tá, e aí vem a pergunta inicial. Mas tu é inclassificável o que tu é? Não tem um nome porque a gente é ainda, Adriano. O nome disso, clássico, era líder. Tu Comunicador. É um líder. Comunicador pissa, desculpa os termos. Líder. A gente lidera. A gente está na frente, a gente está na vanguarda. Lidera tem pessoas o quê? atrás. Lidera a humanidade. Lidera a existência humana. As pessoas, cara, o Deus pra mim é isso aqui, Adriano. É nesse inferno dessa vida que a gente vive, achar o que não é inferno, que é essa conversa. E quando a gente acha que não é inferno, a gente tem que proteger, cuidar. Esse é o paraíso. É aqui o paraíso na Terra. É ter esse momento, essas conversas. Não existiu essas conversas antigamente, Adriano. A gente existiu, se perdeu e agora está retomando. A gente passar o dia conversando, falando de filosofia e tendo uma multidão de gente olhando, Adriano. Fernando Conrado, a gente está entrando num universo mais íntimo e pessoal, e é o nome do segundo bloco que eu vou te colocar, vou desnudar a sua alma, o seu corpo aqui. Mas antes, como você é um influenciador político também, que você não fala só de transcendência, mas você fala do chão que pode abrir a transcendência, a gente está falando de individualidade, a gente está falando de ditadura de progressismo, a gente está falando de novas pessoas pelas redes sociais que se comunicam e dialogam com a gente, que percebem que tem vozes que são consonantes com o que elas achavam, que não achavam o que as elites queriam fazer o povo de ventríloco. Mas a gente está percebendo, por exemplo, de uma maneira bem realista e objetiva, a América Latina hoje inteira, excetuando o Brasil, está nas mãos do coletivismo. O poder político da esquerda coletivista, progressista, está tomando conta de todo o continente. Você acha isso temerário? Você acha isso temeroso? Você acha que isso pode acontecer no Brasil? E para onde que a gente vai? Ou seja, a nossa mensagem de individualidade não está chegando nos nossos irmãos latino-americanos. Pode acontecer no Brasil, e o que pode tornar o Brasil se a gente for entregue às garras do progressismo coletivista que você tanto criticou aqui? É que tá, Adriano. O problema que a gente vive hoje é o seguinte, ó, muitos desses lugares, eles tiveram uma experiência liberal, experiência conservadora, e pela bondade desses líderes, facilitaram uma retomada das suas posições por querer o diálogo, né? Eles não, tu entendeu que quando tu não quer essa polarização e tu busca o caminho do meio, tu é sobrepujado pela esquerda, porque o mal prega tolerância. Até que ele chega no poder. Quando ele chega no poder, não tem uma tolerância, acabou. É chacina para todo mundo. Esse é o mal. É isso que tu vê por todos os lugares. Por que está todo mundo tomando o dedo apontado no que a gente vive nos dias de hoje? No Brasil, a gente tem aqui uma experiência com o Bolsonaro, mais vinculada ao conservadorismo, às ideias liberais, blá, blá, blá. Que é odiado. Conservador é odiado, é fascista, é racista, é nazista. Mas é odiado por que esse ódio? Por que esse ódio? Eu só estou te perguntando. Não, por que esse ódio? Não tenho a menor ideia. Eu tenho o entrevistado é você vai dizer. Porra da inveja, brother. Ninguém gosta do cara. Cara, vocês viram o que eu falando aqui, tá? Eu não sou modesto. Eu sei exatamente no que eu sou bom na vida. Eu sou humilde, eu não falo isso o tempo todo. Eu sou humilde. Eu falo o tempo todo. Tu me perguntou, eu tive que dizer, cara, eu sou bom pra caralho no que eu faço. Mas eu não fico dizendo, não cheguei na porta, oiê, eu sou bom pra caramba. Eu não faço isso. O Bolsonaro tem limitações também. Não é raiva de alguém que acha que ele não deveria estar lá. Porque eu sou o ministro ungido, eu sou o progressista, eu sou o iluminista que sabe para onde que a sociedade vê. Eles têm raiva e ódio da humildade do Bolsonaro e da mediocridade, talvez, dele enquanto homem comum. São os limpinhos. Esses caras que... Cara, só, o Brasil não é a Inglaterra da Thatcher ou do Churchill. O Brasil não é. Os Estados Unidos, a Ayn Rand, eu sei que é russa, mas né, fez sua carreira lá, a Ayn Rand, do Reagan, né? Os Estados Unidos, o Brasil não é os Estados Unidos da Ayn Rand ou do Reagan, o Brasil não é a Áustria do Ludwig von Mises e do Hayek, o Brasil é o Afeganistão tomado pelo Talibã. É o que a gente vive aqui hoje, é uma guerra infinita. Então tem esses limpinhos que querem que o ser humano... Aí o Bolsonaro fala umas coisas que eu não gosto. E daí o outro lado era ladrão.
A gente tem que ter noção desse tipo de coisa. Mas o outro lado tem um discurso que é palatável às pessoas, aos Claro juízes, que é. aos intelectuais. Claro que Por quê? tu vai ganhar, que tu vai... Mas é que tá. Aí a gente tem... o discurso é mais palatável numa promessa. É aquela história. Se os porcos soubessem, né, que na sala do lado o homem da lavagem tá matando os porcos, ele votaria no cara da lavagem igual. Sabe a frase que eu tô querendo falar agora? Agora eu me confundi da frase aqui na expectativa. Porque as pessoas querem a promessa da vida melhor. As pessoas gostam de religião, Adriles. E agora o Marx, mas Marx dizia que religião é ópio do povo. As pessoas querem a próxima vida. Lá vai ser muito legal. Lá as pessoas deixam de existir nessa para existir na outra. Todo mundo quer um futuro melhor com um pai que te faça carinho, com um pai que te dê mesada. Todo mundo quer esse paternalismo. A gente vive no mundo na América Latina como um todo, dentro da nossa ideia do colonialismo desde o início, todo mundo dando dinheirinho para nós, vindo aqui expurgar, e aí também com a nossa miserabilidade e não quero falar a palavra estupro aqui, né? Mas os abusos que a América Latina sofreu como um todo, das comunidades indígenas. Teve opressão, teve muita opressão. Claro, teve, mas essa ideia está arraigada dentro de nós. Quando essa ideia está regada dentro de nós, tu quer que venha um libertador da América, né? Um Simão Bolívar, um São Martín, tu quer que tenha essa pessoa que vai nos salvar no cavalo branco. Muita gente acha isso do presidente da República. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Né? Tem muita gente que acha inclusive do outro da lado, da direita conservadora, acha que Bolsonaro é o Napoleão Bonaparte no cavalo branco. As pessoas não enxergam, não entendem que não existem santos. O homem é o lobo do homem. As perspectivas que me fazem apoiar o presidente nesse momento diante do outro candidato por quê? É simplesmente porque algumas ideias dele fecham com as minhas. O que eu busco... Não porque ele é um homem perfeito, não porque ele é um ícone, não porque ele é um mito. Ah, porque o nome dele é Messias. Não, não. Não existe isso. O problema é que a gente vê no mundo, só que a gente tem que ter uma percepção da proporção das coisas. Mas por que o outro é tão simpático, a grande parte das pessoas? O outro foi ladrão, foi condenado. E o outro é simpático, não é grande parte das pessoas. A jornalistas, a intelectuais, a professores, a juízes. O que torna o discurso de um ladrão condenado tão palatável e tão sedutor ao número tão enorme de pessoas no Brasil e fora dele? Tá. Se a gente pegar no Brasil como um todo, né, cara, tem comunidades que são regidas por ladrões, né? As comunidades, favelas, muitas coisas, ele é um bandido que está gerando. Então, falar que um ladrão vai cuidar da tua vida, mas o ladrão já cuida do meu dia a dia. Não choca muita gente, captou? Isso aí ninguém percebe, a gente está aqui nessa bolha aqui. É cinismo. Cara, já tem um bandido cuidando da vida dele, um traficante cuidando da vida dele, um ladrão faz grandes problemas para mim. Não matou ninguém, não é ladrão. Então tem essa percepção também. Outra coisa que a gente tem, cara, é essa construção da esquerda, como que é todo mundo limpinho. Porque olha só, cara, o grande ponto que as pessoas não percebem é que a teoria crítica, né, que a gente chama de escola de Frankfurt lá, mas a teoria crítica. A gente começou essa ideia de que a crítica pela crítica me torna intelectual. E aí todo mundo quer criticar porque, se eu critico as coisas, parece que eu sou inteligente. Tanto que a gente tem a profissão de crítico de cinema, crítico de arte, o cara é um crítico. Que legal, ele é um crítico. Não constrói nada, não vai nada adiante. São pessoas que destroem o que já existe. Você é um crítico social, crítico cultural. Eu sou um comentarista, eu sou um crítico também. Então, okay. A gente também é ruim? Okay. Não, mas a gente tá... Aí que tá. A gente tá fazendo essa análise propondo soluções. Boa. O outro lado não propõe soluções. Nosso dia, vamos pensar, porque o que a gente está fazendo aqui, que tem nome de crítica, porque já se repetiu, mas é um processo dialético. Tem uma tese, uma antítese, vamos chegar numa síntese. Essa conversa que a gente está dando aqui, é difícil de ter. Pessoas conversam abertamente, sem pudor, sem falar, e sem estar cagando regra. O mundo tem muito cagador, desculpa os termos, tem muita gente que caga regra nos outros. Fala num tom professoral. Imagina se a gente tem essa mesma conversa que a gente está dentro, com um tom professoral, com charuto na mão, conversando assim. Os caras são gênios. Porque o que o crítico começou a fazer, o metido intelectual? Quanto mais difícil eu falo, parece que ninguém me entende, mais inteligente parece que eu sou, porque ninguém me entendeu. Você cria uma falsa complexidade. Esse trunfo que a gente tem, Adriles, da comunicação com o substrato, com sendo sólidos, são pessoas sólidas intelectualmente. Falar, as pessoas entenderem, dar nome aos bois, esse é um trunfo no mundo de hoje. É por isso que tu é um sucesso no que tu faz. É por isso que eu tenho sucesso no que eu faço. Porque a gente, é o que eu te falei, não tem um nome porque a gente ainda. Hoje em dia, a internet nos colocou como uma liderança no mundo para a gente falar coisas. Por que as pessoas gostam de mim? As pessoas cruzam na rua para dizer para mim, Conrado, como tu é lindo? Não. Conrado, como tu é bonito? Não. Conrado, como tu joga bem futebol? Não. Conrado, tu fala as coisas que eu queria dizer e não digo. Conrado, a gente pensa igual. Essa é a quebra da conformidade social. Essa é a quebra do existe uma revolta das elites pensantes que querem tirar esse sucesso que nos foi dado através da internet.
que eventualmente as Porque pessoas ninguém quer entregar o poder, Adriles. Ninguém vai chegar, o Bolsonaro ganhou, aí eu sou da do PT, mídia, tá? dos juízes, Ah, eu vou te dos entregar CEOs da aqui o internet. poder, pega o poder pra ti. Não é assim, cara. Ninguém entrega o poder, é poder. Esses caras perderam o poder. Olha a Globo, cara. Cara, eu tenho mais visualizações no Instagram que a Globo tem. É inacreditável, Adriles, que a gente vive hoje. O sucesso que esse mesmo sistema nos deu. E agora eles não querem entregar. Então fica com menosprezo, com ataque, com todo tipo de reservas. E a bigorna da realidade não se sustenta. O que a gente está vendo Eles que estão negando a realidade. Cara, porque o mundo mudou. Que eventualmente Adriles, não pertence mais o poder que mas, eles tinham Adriles, antes. o mundo que a gente tinha era o seguinte, ó, vocês vão todos se lembrar. A gente batia papo no churrasco, agora vamos pra casa ver o Jornal Nacional pra saber o que é É verdade isso que a aí. gente Não conversou. tem um Né? monobloco Agora mudou. já Agora de tu vê verdade, o Jornal Nacional e tu vai discutir nas redes sociais, saber o que é verdade ou não. Porque antes eles falavam uma verdade, uma mentira. Uma verdade, uma mentira. E como tu não tinha contato com as outras pessoas, tu não podia questionar aquela mentira ali. Então passava, todo mundo engolia. Quando a gente começou a dizer, olha só, tem uma parte do jornal que eu não concordei. Facebook, Instagram, o Twitter. Ah, eu também não concordei. A gente começou a ver que era tudo uma grande mentira, Adriles. Ou tinha uma sacanagem no meio, que é a desinformação. A chamada diz uma coisa, o corpo diz outra. A chamada diz uma coisa, o corpo diz outra. Que é a desinformação. E eles perderam a credibilidade. As pessoas seguem o Adriles para ver as coisas, seguem o Conrado para ver as coisas, que é credibilidade. O que a gente tem? Credibilidade. Quando eu venho aqui conversar contigo, eu estou emprestando minha credibilidade para ti. Quando tu vai conversar comigo, tu empresta sua credibilidade para mim. Quando a gente está nas televisões falando, é porque a gente tem credibilidade que a gente entrega. E isso é o que o dinheiro não compra. Isso é muito poder. O poder de tu falar, as pessoas ouvirem, tu falar, ó, isso aqui é isso, aquilo, e te ouvir, isso é muito poder. Esses caras perderam o poder. A justiça perdeu o poder. A mídia perdeu o poder, os caras tinham as conexões com aquilo que a gente chama de metacapitalismo, né? São essas conexões de poder que estão se transformando. O mundo se transformou. Quem não enxergar vai ficar para trás. Quem é dodói, ou ui, mimimi, vai ganhar menos. Teus filhos que são mais fracos não vão ser mandados pelos nossos que são mais inteligentes. Entendeu? As pessoas mais fracas são mandadas pelos fortes. É assim que a gente viveu, né? Como um todo. Agora, enquanto sociedade, dá bom outro programa, né, cara? Fernando Conrado, conversa tá boa, tá teórica, mas agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa conversa, que é o seguinte. Você como homem sábio e grande pensador que é, a gente vai penetrar na sua alma gorda de sabedoria, no quadro íntimo e pessoal. Conrado, a gente tá falando muito de sucesso. Querido, você já broxou? Me conta um grande fracasso da tua vida e como esse fracasso alimenta o seu sucesso. É ruim de ficar velho, né, cara? Eu tô ficando até careca já, Adriles. Você ficou broxa, Conrado? Como assim ficou broxa? Não, você já broxou? Na vida? Na vida, Claro. fisicamente e metafisicamente. Qual que é a sua reação ao fracasso? Enfim, o que é pior para o homem? É a morte ou a impotência sexual? O que você tem mais medo na sua vida, nesse sentido? De que fracasso é pior para você? Tô pensando agora, cara, sobre a morte, né? Porque a morte como a morte é cada dia que eu não Porque vivi... existem mortes em vida. Hã? Existem mortes em vida, muitas. Tem pessoas que não vivem, né? Qual que é o tipo de morte que Tem você pessoas mais, que morreram você mais lá. teme em vida? A morte que eu mais temo em vida, a demência. Ficar louco, cara. Perder a consciência. Perder a consciência. Isso eu acho que o mais me doeria. Daí pode pagar. Perdeu a consciência, pode pagar as máquinas. Tem problema. Você já broxou, Conrado? Já. Na vida? Na vida e no sexo, Conrado. 43 anos, cara. 43 anos, cara. 43 anos, né? Já foi tão bom, né? Já foi tão bom, né, Adriles? Que beleza. Você já foi um campeão de pôquer, Fernando Conrado? Já fui também. Você já foi um Tu já exímio broxou, campeão de Adriles? pôquer. É isso mesmo. Já broxou, Adriles? Eu já brochei várias vezes. É. Eventualmente, E mas como já... é que foi? Como é que foi? Mas É foi por muita constrangedor, é Não, chato, é Mas foi complicado. por muita expectativa. As minhas eu acho, a minha Conrado. brochada foi de muita expectativa. Não, querido, eu acho que é o seguinte, a brochada é uma declaração de amor. Não, a declaração de amor é pau duro. Não, declaração de amor. É o maior Deixa de ser eu te amo, insensível. pau duro, eu te amo, pau duro. Deixa de ser insensível. Não, mas é isso, O que pelo- causa pelo brochada qualquer na mulher. adolescência? Você sabe qual que é o maior É número isso de que eu tô Viagra pensando. de quem mais usa? É adolescente. Sabe por quê? Necessidade de A performance. adrenalina, quando você fica ansioso, É isso aí. afina o seu vaso capilar. Tá. Eventualmente, Ah, tu tá afinando o achando uma vaso desculpa capilar, pra tua não brochada. joga Tu tá sangue, achando não desculpa joga pra tua brochada. sangue no Era só pênis que estaria aceita ereto. que tu
Quando você... Aceita que nem eu. Deixa eu Pô, cara, resolver, agora eu vou te brochei, responder. tô vendo, não Quando esperava. você ama demais uma mulher, você fica ansioso. Quando você não tem grandes expectativas amorosas, você usa ela como objeto que pode até ser amoroso, mas eventualmente você não tem essa expectativa e essa ansiedade. Então quando você fica muito ansioso, você pode Então, vir a quanto mais brochar porque você ama demais. Aí, tu ama A demais, brochada, Adriano? do A ponto de pergunta vista é, tu sensível, ama demais, é uma Adriano? declaração de amor. Tu ama demais, Adriano? Amei demais algumas vezes não tive nem possibilidade de brochar, fui rejeitado, uma Foi coisa rejeitado, terrível. sobreviveu bem. Pois é, mas no jogo da vida, Mas você... o grande amor, uma grande ereção é o maior eu te amo que tem pra uma mulher. É claro, simplesmente Não tem. com artifício artificial, como é o Viagra, É. mas enfim. Eventualmente, você é um jogador na vida muito melhor que eu. Você foi campeão de pôquer. Você acha que a vida é um jogo, mas você acha que o blefe, em que momento a gente pode blefar na vida, em que momento uma derrota, uma pretensa e calculada derrota pode ser necessária para conquistar a batalha no final? Cara, na vida a gente tem que jogar com as cartas que nos foram dadas, né? A gente não escolhe Sou eu e minhas circunstâncias. É, claro, Mais uma vez, claro. Ortega y Gasset. É isso aí, Ortega y Gasset. Sou eu e minhas circunstâncias. Então na vida a gente tem que jogar com as cartas que nos foram dadas. O que eu aprendi, cara, com o jogo é leitura de pessoas e circunstâncias. Porque dentro do jogo de pôquer tem muita posição de a pessoa estar sentada. Um porque, psicólogo, né? cara, percepção, cara. Tem vezes que tu, quando tem vantagem. Porque olha só, o xadrez é um jogo que tu tem 100% das informações. Tu sabe as peças, sabe o tabuleiro, sabe os movimentos que ela tem. No pôquer, tu não tem 100% das informações. Né? Tu sabe as peças, tu sabe as A cartas. gente não tem 100% das informações em nenhuma circunstância da vida. Aonde? Claro. Em nenhuma circunstância da vida sobre as pessoas com as quais a gente se relaciona. 100% das informações a gente não tem em lugar Claro, nenhum. mas é por isso que o pôquer me deu muito conhecimento. Boa. De entender, de fazer leituras de padrões, entender padrão, enxergar padrão e aceitar padrão, aceitar a derrota e aceitar que o jogo é infinito, Adriles. Então, qual foi o grande ensinamento que eu tive a partir do jogo? Que ele nunca acaba. Mas não cansa jogar o tempo inteiro? Não, Não tem uma coisa de não. sinceridade, Não, de não, doação, não, de generosidade, não. de estabelecer o que a vida vai. Quando você ama, você não para de jogar? Não, cara, mas olha só, cara, quando eu falo jogo aqui, cara, é que o que tu achar que tu perdeu hoje, ele é só uma pequena derrota pro long run, entendeu? Sim. Quando eu falo assim, perdi hoje no jogo, vou jogar tudo fora para todo mundo. Não, guarda aqui, mas tu vai jogar de novo. O jogo é infinito. Quando eu falo jogo, eu digo, as batalhas da vida são infinitas. Então, uma pequena derrota aqui não significa que tu perdeu o jogo todo. Vamos atrás, vamos buscar, vamos fazer o nosso melhor adiante. Quando eu falo jogo, eu tô falando das circunstâncias da vida, das dificuldades, das adversidades. Sabe que a gente fala jogo de azar, né? Azar, em francês, é acaso. Sim. O jogo fez eu entender a potência do acaso. Que a gente não controla. Que as pessoas não controlam, as pessoas acham que tem um Deus que vai administrar a tua vida e tu não percebe a deusa da fortuna, né? Fortuna Imperatrix Mundi, aquela música do Karl Roth, Carmina Burana, sabe aquela área? Fortuna Imperatriz do Mundo. O que era a deusa Fortuna? Ela tinha uma cornucópia com todos os docinhos do gordinho ali bonitinho, num grande cone, do lado um leme. Porque ela podia te dar os doces da vida, as gostosuras da vida, mas também mudar o teu caminho na existência humana. Tu entendeu? E isso tá no nosso acaso. Tu não sabe, tu acha que eu esperava ter um pai morrendo com câncer? Tu acha que eu esperava ter ficar 8 anos cuidando de uma mãe? Ter que ficar cuidando deles fisicamente ali, muitas vezes ter que postergar algum plano de família que eu tinha pra mim? A vida foi outra deles. Eu não esperava isso aqui. Pois é, mas tá Conrado. sendo a mais linda das viagens, cara. Pois é, você A mais falou linda isso, das você voltou a jornadas. tocar nesse assunto, que você perdeu seu pai, que você começou Sim. a viver, mudou a ótica da É. sua vida. Eu queria que você aprofundasse um pouco com isso. Você tem uma mãe também que Tem teve mãe, vários derrames, vários monte de problemas de AVC, saúde. Você falou que você não teve filhos e de alguma forma você se tornou o pai dos seus pais, né? A gente vive uma geração hoje que os filhos querem tudo dos pais, não ligam para os pais. O que aconteceu com essa geração e o que aconteceu com você para ter mudado de vida a partir do momento que você concebeu e percebeu a fragilidade da vida através da morte do seu pai e através da doença da sua mãe? É que tá, cara, nesse momento ali com o pai eu aprendi que eu perdi a ilusão da mortalidade. Meu pai era um cara bom, querido, estendia a mão para todo mundo, trabalhador, amava a mulher dele, cuidava dos seus filhos como pérolas preciosas e morreu, tá ligado? Então vi que não tinha uma justiça nesse negócio. Então nós vamos morrer e aceitei a... Não há justiça na morte, Não, né? não há justiça na morte. Então vamos parar com esse É papo o furado. acaso. Vamos parar com esse papo furado. Aí não tem depois. Você morreu, eu não acho que eu vou morrer, vou encontrar meu pai. Não, morreu, acabou. Do caralho, vamos aproveitar Você esse é negócio. ateu? Não, eu acredito que Deus existe e Ele me ama, eu sou filho preferido Você dele. acabou de dizer que você nunca mais vai encontrar seu pai, que não Eu existe não- alma, que não na existe vida pós-mor- eterna. na Que tipo de pós-mortem- Deus você na pós- acredita? Nisso aqui, Adriles, isso aqui é o que é o Deus, isso aqui é o Deus, ó.
Mas não tem um princípio de transcendência, nada? Isso aqui, é que tá, cara, essa transcendência, se eu tivesse que escolher um Deus, qual é o seu Deus? Aquele da Igreja Católica Apostólica Romana não é, tá? Qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Cara, aquele do Baruch Spinoza é bom, né? Deus é a natureza? Seu Deus é isso aqui, Não ó. me satisfaz, Não te satisfaz? Não. Essa vontade de ser maior? Mas existe algo maior que a gente pode intuir que está dentro de nós e fora de nós. Querido, existe 1 bilhão de galáxias que a gente não conhece. A gente é um grão de areia diante do universo, mas a gente é um grão de areia que tem consciência do universo e sem a nossa consciência o universo deixa de existir e vira um parque de diversões sem público. Isso do ponto de vista material. Do ponto de vista da transcendência não existe nada. Por que existe algo em vez de nada, Fernando Conrado? Não, tá. Isso não é Deus? Não, olha Por só. que existe? Por que a gente existe? Cara, Pra quê? Por quê? Tá, olha só. Aí é muita romantização da vida. Não é romantização, isso é realidade. É Isso é realidade, cara. Existe 1 trilhão de galáxias que nunca vai conhecer. Romantização por quê? Esse papo daí... Que papo o quê, Fernando Conrado? Ouve, cara. Vou te estapear. Ouve. Eu posso fazer aqui a mesma propaganda do outro lado, que aqui é uma conexão de Não é estrelas. outro lado, é e que o perceber que conceito de existe alguma tempo, coisa além você disso não tem aqui, que ó. analisar que não existe o antes ou o depois, em termos universais. Eu posso, cara, nós vamos perder ficar 6 dias. E essa grande masturbação que a intelectualidade nos Caramba, faz. isso não é Nós masturbação, perdemos isso é um você princípio de perder realidade. tempo. Perder tempo. É a Não, primeira princípio de pergunta transcendência. primordial da filosofia. Por que existe algo em vez de nada? Você dizer, Deus é essa nossa relação, beleza. Mas eu acho que isso não basta. Se você, eu não acredito em você como ateu e agnóstico. Eu não acredito em ateu. Se você não acreditasse em alguma coisa maior que você daria um tiro na sua cabeça. Eu sou o filho preferido dele. Deus existe, ele me ama, eu sou o filho preferido dele. Eu acho que todo ser humano tem que pensar assim, como eu penso. Eu acredito que tu pensa assim. Tu é o filho preferido de Deus. Eu acho que sou. Agora, eu não tenho princípio religioso, Adriles. Se eu acho que o Jesus Cristo, lá que há 2000 anos atrás, um Deus caminhou na Palestina. Você sabe o que é religião? O sentido etimológico, religar religar os pontos entre as pessoas, a comunhão entre as pessoas. Religar os pontos através de um princípio de transcendência, de moralidade, de bondade, de misericórdia, de compaixão, que a gente pode chamar de Deus, claro! Já leu a Bíblia? Todo mundo Cara, a primeira parte da Bíblia eu acho muito incrível. Deus era muito louco, né, meu? Mas você vê a Bíblia como mitologia. Deus criou o Kilimanjaro, criou o complexo de Golgi, as mitocôndrias, criou as plantinhas da Amazônia no escuro, brother. Porque só depois ele fez a luz, né? Primeiro ele criou o céu e a terra, depois ele fez a luz. Fez no escuro os negócios. O cara era gênio, meu. Esse Deus era gênio. Tá, meu, é gênio Deus que criou o universo ou gênio a pessoa que intuiu a possibilidade da existência de Deus e criou Deus à imagem e semelhança da possibilidade da perfeição humana? O ser humano é um bando de medroso, bando de cagão, não vive a sua vida, quer ter mais uma vida na outra. Na minha próxima vida eu vou ser chefe de cozinha. Na minha próxima vida eu vou ser médico, teu bunda mole. Tu não fez nada nessa tua vida, tá deixando tudo pra outra. Seu bunda mole, seu fraco. Os caras foda na vida venceram, ganharam, e saíram com as melhores mulheres, beijaram uma na boca, tomaram os melhores vinhos. Esse cara viveu. Ô, seu ateu maldito. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Fazia churrasco. Isso é viver. Isso é uma distorção da religião e do princípio de cristianismo. Que Deus fala, o reino de Deus, o reino dos céus é aqui agora. Se você for um bom homem, você pode merecer uma vida melhor, tanto no céu quanto aqui na própria terra, pelo princípio de realização. O céu é aqui. O céu é perceber que eu estou fazendo algo pelo Conrado e o Conrado está fazendo algo por mim. Isso é o reino dos céus. É perceber que o Conrado me ama e eu amo o Conrado. É isso. Tá vendo? Isso é religião. Isso é Cristo. A transcendência. Isso é Deus. Cristo, não. Lógico que é. Calma. E se eu morrer eu encontrar com o Conrado ou o pai do Conrado no reino dos céus, é maravilhoso. Vamos aproveitar que vou ter esse papo aqui. Você é um ateu materialista, pelo amor de Deus. Não sou, cara. Adrilis, quer algo mais transcendente que essa nossa conversa? Isso é a transcendência, Adrilis. É a possibilidade. Não, isso aqui é a transcendência ao vivo acontecendo. Isso aqui é a transcendência, essa conversa, essa... Cara, quem tá assistindo tá, pô, mas esses caras são muito loucos conversando e estão entendendo o que é melhor. Eles estão assim, pô, mas eu entendo o que eles dizem. Essas dores que a gente tem, essa é a transcendência. Se existe um Deus, cara, olha só, a minha fé, eu dizer que a minha fé, ela era bipolar, né? Porque às vezes acreditar, às vezes não. É mais esquizofrênico. Mas agora eu mudei, cara, que a minha fé, ela é estoica. Ela espera o melhor, mas prepara pro pior. Se tiver mas outra Cristo vida... era um estoico se tiver uma outra vida, se tiver uma outra vida, eu vou pro céu. Porque eu não roubo, não mato, e honro meu pai e minha mãe. Fernando, você falou que você adotou seus pais, que você adota seus amigos. Agora que você está casado, eu vou te fazer uma pergunta simples. Casei só para ter filho. 2 perguntas. Casei para ter filho. Você vai ter filho. Para tirar prole. A segunda pergunta. Prole. A gente está vivendo num mundo de gente mimada, de gente medíocre, ressentida, vitimista. Se seu filho for um idiota, você vai amá-lo? Se for um idiota? É.
Idiota, tipo, nasceu idiota? Não, idiota, vitimista, progressista, coletivista. O meu objetivo é fazer o meu melhor para que ele não sofra isso. Como? E se ele for um idiota que você não admira, você vai amá-lo? Fodelança controlada é o nome disso. Meu pai e minha mãe me deixaram me fuder controlando minhas fodelanças, entendeu? E a gente começou a ficar mais machinho na vida. Porque tu foi criado se fudendo um pouquinho mais. Hoje as pessoas não são criadas. Quero eu, tomara que eu não pague pela boca, a língua, o chicote da bunda, né? Quero eu que eu consiga tratar meus filhos, e esse é o poder da tradição. Tu quer ter uma mulher meio parecida como tua mãe era, ser um cara igual teu pai era, e criar teu filho como tu foi criado. É isso que a gente procura. Se eu conseguir criar meus filhos como eu fui criado, nós vamos levar uns gurizinhos bons, guris que vão... E se ele for um idiota? Você vai continuar a amá-lo? Cara, mas eu vai tentar, claro você acha que o amor é uma ação permanente de educação? Sim, claro que sim, porque é tu mesmo, é a tua perpetuação da espécie. Essa é a vida eterna, é o filho. É óbvio que sim. Esse é o sacrifício do amor. Esse é o sacrifício do amor, claro. É você amar a pessoa sem exatamente querer construir um ideal em cima dela. Não, mas eu não tenho as ideias. Isso é religioso, isso é Deus. Mas que Deus, porra nenhuma, isso é a porra do DNA. É Deus de genética. Deus tá na genética. É o mesmo Deus que eu acredito. Deus tá na genética, é só o que eu acredito. Toca aí. Essa é a minha visão. Por que existe algo em vez de nada? Só essa. Ah, não, porque mas existe daí Deus. vai ser 3 dias Deus está entre nós. Vai ser 3 dias falando aqui, Adriano. Venci o entrevistado, a gente termina. Fernando Conrado, te agradeço imensamente por ter vindo, obrigadíssimo. E agora, queria que você fizesse uma última pergunta, porque a gente subverte esse programa. Você tem que fazer uma pergunta para o entrevistador. Pô, a pergunta que eu fiz é se tu já tinha broxado e tu foi lá para uma discussão amorosa, que era o que eu já fiz ali antes. Adriles, a pergunta que eu quero te fazer é: como é que tu criou o teu eu lírico? Como é que enxergar uma vida através do lirismo? Como é que é enxergar... A poesia é a busca da metáfora perfeita? E como que tu faz para construir essas metáforas poéticas na tua vida? Fernando, tem 2 respostas para a sua pergunta. Uma é a mais elegante. Por um princípio que eu não sabia o sentido da vida, eu queria um princípio de transcendência, algo que fosse maior que a vida mesma, que eu não percebia a realidade ao meu redor, as injustiças. Outra é muito mais simples. Eu era baixinho, feio, vesgo, cabeçudo, sofria bullying na escola, tinha o pintinho pequenininho, e eventualmente eu fui para a literatura. Aí abracei Dostoiévski, abracei Fernando Pessoa, abracei Baudelaire e me tornei um literato e escritor, porque a minha vidinha miserável não comportava os ideais que eu tinha. Simples assim. Pergunta número 2. Ah, tem 2? Não, porque agora eu vou te entrevistar. Cara, engraçado, cara, que nessa mesmo sofrimento humano aí, né? O sofrimento de não ser o alfa, de não ser o alfa lá. Cara, minha base é a mesma, cara. É o Dostoiévski, o primeiro que eu li foi Noites Brancas, muito romântico, né? Não era essa parte psicológica, muito romântico. Depois, nosso maldito livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, no meu livro... pessimismo no meu livro da quinta série, no meu livro da quinta série de português, estava escrito assim, ó: sou pelo combate, sempre em toda parte, dos três inimigos, a ignorância, o fanatismo e a tirania. Fernando Pessoa, que eu nem sabia quem era, mas gostava, porque ele era Fernando, ele era uma pessoa, e eu era uma pessoa, e eu me questionava aquele negócio ali. E o terceiro, cara, Baudelaire, né? Enivrez-vous, embriague-se, né? Il faut être toujours ivre. Mais de quoi? De vin, de poesia ou de virtude, votre guise. Mantenha sempre embriagado, mais do que de vinho, de poesia ou de virtude, a tua escolha. E essa é a vida, cara, que nós nos mantenhamos sempre embriagados. A gente vai se embriagando de poesia e de virtude. Isso é um pela poema vida toda. vivo, Fernandinho. Muito obrigado pela entrevista. E conviver contigo é uma aula, Adriles. Tá bom, conviver contigo é uma aula. Queridos, agora nessa toada da pergunta reversa do Fernando Conrado, agora você faz a pergunta. Pergunte ao Adriles. Jean Zanetti, qual o papel do homem moderno na sociedade atual com ideologias que confundem e dividem? Querido, o papel do homem moderno na sociedade, tanto atual quanto em qualquer outra parte da história humana, é não se submeter a nenhum tipo de ideologia, você perceber e aprender com a realidade. A ideologia é um aprisionamento da realidade ao molde pré-estabelecido do que o ideólogo acha que é a realidade. Então, liberte-se da ideologia em qualquer medida, em toda medida. Como se vê daqui a alguns anos? Mais velho, mais decadente, mais broxa, talvez mais amadurecido e, espero eu, menos ressentido com a minha decadência física. Como anda o coração? Batendo, meio magoado, meio destroçado, mas é dos destroços que a gente ergue uma civilização melhor do que a que já passou. Enfim, vamos ver o que acontece no futuro. Resume para nós o paradoxo entre a esquerda e o cristianismo. É engraçado, né? Do ponto de vista do discurso palatável,
A esquerda se adapta muito bem ao cristianismo da misericórdia, da compaixão, da ajuda ao próximo, do amor ao próximo. Só que a gente percebe que a ética da responsabilidade, que é uma filosofia mais liberal, mais conservadora, de você ser responsável pelas suas ações, pelo seu amor, você construir o amor à humanidade, tem muito mais a ver com a percepção proativa de Cristo do que a esquerda que espera sempre que chegue algo dos céus. Essa é a principal distorção do cristianismo. Nada cai de graça dos céus. Tudo, o reino dos céus que você constrói aqui mesmo, através da sua ação de amor que você faz em direção ao próximo. Gosto do seu trabalho, mas entrando para a política, só o tempo vai dizer, não mude o caráter. Olha, eu vou dizer uma coisa bastante sincera. Se o sujeito se molda às circunstâncias em que ele vive, então ele é um mau caráter. Se ele tem um bom caráter, ele tenta adaptar as circunstâncias ao seu caráter bom, ainda que morra tentando. KKBS. Eu amo sua autenticidade. Também a decoração de fundos das suas lives. Nescau, pão, sua fã. Está falando das minhas lives que eu faço com Nescau, pão, ao contrário do Fernando Conrado, que tem cenários na bandeja. Ovos. O meu cenário é completamente popular e populista. Eu sou um homem do povo, vim do povo, estou para o povo. Quais argumentos devo ter contra as feministas? Veja bem, depende do que tipo de feminismo. Eu não sou chapéu de alumínio, direita, reaça, que acha que todo o feminismo é essencialmente ruim. Olha, as mulheres não tinham direito a voto, não tinham direito a trabalho, as mulheres eram agredidas, não tinham direito à herança, não tinha emancipação nenhuma. Realmente o feminismo, em alguma medida, ainda com um discurso turvo, ajudou as mulheres. O feminismo contemporâneo é outra coisa. As mulheres já conquistaram tudo que elas queriam. Agora, eventualmente, você querer castrar toda aproximação masculina, toda masculinidade como sendo um machismo, isso é coisa de marxista ressentido que transfere a responsabilidade dos patrões para com os homens. O feminismo contemporâneo é uma porcaria. Como pretendes agir dentro de um ambiente tão macabro e não se corromper? Sucesso. Olha, volto a dizer, eventualmente, as pessoas grandiosas, isso Bernard Shaw dizia, o grande homem é aquele que molda, que adapta às circunstâncias a sua virtude. Agora, o pequeno homem é que vende a sua virtude em nome de um vício virtuoso. Existe para algum ponto convergente para todos os seres humanos no que se refere à felicidade? Eu acho felicidade coisa de gentinha, sinceramente. Eu acho melhor o conceito de realização, que eu sempre falo aqui. Um homem que gera prazer para o outro, um homem que gera a satisfação de um sentido de vida para o outro, para um filho, para um amigo, para um pai. Um homem como Fernando Conrado, que adotou os próprios pais como se fossem filhos, esse é um homem que encontra esse princípio de realização. Às vezes você está mexendo com uma fralda geriátrica cheia de merda, você está sendo feliz, contente? Não. Mas você está percebendo que você está fazendo a sua tarefa que foi lhe dada por Deus no universo. Bom, o Inclassificável dessa semana acabou. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e todas respondidas aqui. Me siga nas redes sociais, meu nome é Adriles Jorge com 2 L's, Adriles R. Jorge no Twitter e Adriles Jorge com 2 L's no Facebook e no Instagram. Te vejo na próxima semana. Até breve, até sempre!